que acontece no negócio dos 200 de elo? Nesse ou naquele negócio, vamos descobrir. Vamos jogar com mais um garoto de 200 de elo. É assim que se faz. Avance o peão, controle o centro, desenvolva as peças e fique feliz. Abertura escandinava. Acho que ele quer atacar cedo com a dama. Apenas capture o peão. Sem motivo para pânico. O gordão vai sair e acho que a molecada gosta de ir para a direita e te dar um cheque. Seu foco é no desenvolvimento. Cavalo para fora cutucando o gordão. Se ele esquecer, você ganha o gordão e já está ganhando em 3 lances. Mandou bem, mano. Olha a gente agora. Você pode bloquear com essa rainha, com esse cavalinho, com esse peão e com esse cavalinho rainha. Esse não é o melhor jeito, pois você quer explorar a saída da rainha. Ele moveu a peça mais de uma vez, tipo 2 vezes na abertura. Isso é ruim. Cavalinho aqui não é o caminho, porque você quer pular aqui e cutucar. Aproveite o cutucão. Sabe, esse negócio de mover a rainha 50 vezes. Por isso o espremedor fica lá. No próximo lance podemos ir de D para pressionar a rainha ou pular com o cavalinho. Ambas são tentadoras. Vamos com o cavalinho por aqui. Estamos meio prontos para fazer o roque e a rainha pode voltar tentando manter a pressão. Mas o garoto quebrou a regra ao mover a peça 3 vezes na abertura, quando o certo era não movê-la mais de uma vez. Podemos fazer o roque no lance 10 ou avançar o peão, controlando essas 2 casas. Isso atrapalha o desenvolvimento dele. Ele quer avançar, trazer o espremedor, mas não é o momento, mano. Avançou o peão. Ele quer ser um tipo de negociador. Posso capturar ou pedir ao garoto, mas o problema é que ele pode buscar uma troca mais vantajosa. Estou me preparando. Se conseguir, vou pular com o cavalo, atacar a dama e buscar ideias ousadas. Tipo, ir lá, atacar 2 vezes e ganhar. Olha, os 2 cavalos e o peão já saíram. Esse peão quase pega ele. Tem ideia de dar um cheque, mas esses cheques são meio inúteis. Dessa vez, isso não o ajuda a saltar, se desenvolver ou ficar feliz. Se ele saltar, podemos explorar o cravado empurrando, mas ele pode voltar e o jogo segue. Mas não precisa fazer o negócio, então empurrar é uma escolha para dizer que não vai negociar cobrindo isso. Pode saltar para cutucar o gorducho também, ou a gente pode fazer o negócio mais idiota. Isso é para o castelo dizer, se você quiser perder seu tempo pegando o peão, eu não vou tomar com o gorducho, mas vou tomar com o pônei. Desse jeito, o pônei entra cutucando o espremedor e olha só. Minhas peças estão fora, você está cochilando. Upsis. 1, 2 e 3 atacantes no peãozinho. Está começando a ter problema de peão. Então pode empurrar para cutucar o cavalinho e aproveitar o tempo livre. Negócio de tempo, como sempre. Ah, o cavalinho pode pular, a gente pode capturar. Ou agora pode ser a hora de ir lá, cutucar e procurar algumas ideias de garfos ousados. O Stockfish pode não estar recomendando o roque e pode estar explorando o desenvolvimento insuficiente e outras coisas. Procuramos ser o mais tradicionais possível e seguir a principal regra, rocar antes do lance 10. Com o gorducho e o pônei alinhados, deseja colocar um defensor aqui? Explorar o cravamento, ganhar ângulo, mas infelizmente isso não funciona nesse cenário ruim, pois ele pode capturar o pônei. E nós não conseguimos capturar o gorducho, pois é um cheque inútil. Então, sabe, parece muito tentador cravar tudo no gorducho, mas não funciona. Posso trocar, pedir para ele capturar e dizer que está tudo bem, mas quero mesmo saltar aqui, atacar isso e tentar ir lá. Se ele capturar, a gente sempre pode recapturar, então não é o fim do mundo. E o problema com isso é que o Fatih conseguiu ir para lá. Se o Fatih for para qualquer outra casa e esquecer que o pônei precisa de proteção, você pode acabar ganhando a peça. Tipo, é literalmente o único lance. Provoque o Fatih, peça para o Fatih deixar o amigo sozinho e o amigo acaba sendo traído. E você tira os ursinhos de pelúcia dele e meio que foge, esse tipo de coisa. Essa é uma opção. A outra é capturar assim. Não capturamos aqui por ser cheque, então recapturamos. E aí o gordinho não fica sobrecarregado, sabe? Se salva, se protege. Muita coisa acontecendo. E como eu disse, nós somos o profeta. A gordinha esqueceu que estava protegendo o pônei, e a gordinha não consegue se mover como um perdedor, então o pônei morre. Nós ganhamos a peça sem fazer nada. Tudo o que fizemos foi desenvolver cada pônei e castelo e nos esconder atrás dos ursinhos de pelúcia. Agora o mano pode achar que tem um pônei de graça, porque parece que está de graça. Mas essas peças, conhecidas como espremedoras, são meio que como atiradores de elite. Eles observam tudo de longe, tipo lá do centro da cidade. Eles estão sempre prontos para esmagar o grandão, então só recuamos porque usamos proteção.
Vencemos a rainha, conferimos o garoto e ele pode ir para a beira esquerda. E agora lembra que o pônei queria pular para cá, e esse pônei pode pular para o outro lado. Ideia similar, cheque ganha a torre e a casa, então damos o cheque, pegamos a torre e ficamos com a casa. Simples, vida simples de pônei, cara, você só quer pular, pular e capturar. Eu posso capturar a torre, mas não temos pressa porque essa torre nunca pode pular o peão e fugir. Podemos seguir com esse negócio bobo de desenvolvimento. Desenvolvemos o espremedor e é um tempo livre. Ele não pode pular, é um cheque. O cara está procurando um contra-ataque. Ele não pode ir ali, temos a cobertura. Ele não pode ir ali, temos a cobertura, mas ele está atacando. Posso conseguir a proteção que precisamos. O que precisamos mesmo é que o grandão entre e dê um soco. Ainda vamos avançar. Poderia ter voltado, mas ao pressionar esse ponto de surgimento, o grandão pode entrar. Monte algumas táticas, mano. Provoque o fortão. Eu poderia virar meio que um tal, colocar o grandão lá e dizer: ó, você pega o fortão, mas pelo menos o meu grandão entra. Você recua e eu vou ganhar isso, mas vamos só salvar a peça. Você não é o tal, você é um lixo, então mantenha todas as peças na sua mão e não compartilhe. A torre ainda está morrendo, então não precisa apressar. Quando ele montar o pônei, aí sim você deve esmagar, porque desse jeito ele está meio que tentando fugir. Cheque da dama está chegando, então o pônei entrou. Pegue a torre antes que a torre fuja, sabe? Lembre-se, pegue antes que ele fuja. Procure voltar, senhor pônei. Você não quer ficar preso, não pode ir ali, o peão está lá. Se o espremedor pudesse de alguma forma magicamente cobrir essa casa, o pônei ficaria preso. Então corra, pônei, corra pela sua vida, corra, pônei, corra pela sua vida. Poderíamos ter ido, rainha, aqui, tentando atacar o frango, empurrá-lo para o canto, talvez colocar o espremedor aqui e fazer um mate, certo? Ele cutucou a gente. Veja sempre primeiro o que o bobão fez. Colocou o espremedor ali. É o ataque do espremedor. Qualquer coisa. Nada à direita, algo à esquerda. Ah, tem uma rainha gordinha sob ataque. Posso empurrar e chutar o espremedor para longe, mover a rainha para qualquer lado, tudo bem, mas já se passaram 50 lances desde que deveríamos atacar. O frango frita, então faremos nuggets de frango no jantar. Se o rei for, ele fica meio preso. Cobrimos toda a coluna B, ele não escapa, o espremedor cobre. E agora precisamos encontrar uma maneira de colocar o gordão aqui para que seja um checkmate. Ok, ele não foi pelo caminho que eu achei que ele iria, porque o plano era pedir para ele ir lá. O espremedor pode ir lá e cobrir tudo isso. O gordinho deveria entrar e receber a glória, mas ele decidiu sair andando. Eu sei que você quer colocar o gordinho ali e dizer: amigo, mas tem um peãozinho pronto para esmagar o seu gordinho. Tudo o que você precisa fazer é dar um cheque porque ele está completamente encurralado, então o senhor espremedor pode fazer o trabalho. Podemos dar o cheque assim, o peão bloqueia, mas você recupera rápido, ou pode dar o cheque de outro jeito. Sempre é meio complicado ver esses movimentos para trás, bem traiçoeiros, mas às vezes você recua na vida para avançar. Uma coisa meio shakespeariana. Analisar a partida para aprender com meus erros, com os erros dele, com todos os erros. Mesmo jogando a escandinava e tendo 2.500 pontos, essa não é uma boa abertura, parece coisa de hipopótamo. O gordinho saiu, o que fazer? Cutucar o gordinho. A melhor maneira é ir aqui, ir ali. Algumas crianças que são tão burras quanto eu até vão ali também. Isso é ruim, mesmo que o chess.com considere um lance de livro. Bloqueie com o peão, não com o bispo ou o cavalo. Ele tenta removê-lo, mas poderíamos ter avançado. O Stockfish queria mover o cavalo, mas dissemos que desenvolvimento é essencial e agora controlamos bem o centro. Se você tem o centro, você tem felicidade. Se você não tem o centro, acho que você tem depressão mesmo assim. Ele avançou aqui. Como dissemos, o Stockfish talvez preparasse algo com o cavalo, mas preferimos rocar e ficar tranquilos como o pepino. Ele repete a manobra com o pônei e, então, avançamos o peão e expulsamos o cavalo. Tempos grátis são como panquecas grátis, nunca são demais. Poderíamos ter capturado, mas saltamos e ele esqueceu. O gordinho fez o dever de outra pessoa, deixando a criança sem tarefa que acabou tirando nota baixa na prova e chorou. A gente cutuca o gordinho. O gordinho teve que fugir, achou que tinha um pônei de graça, nenhum peão à esquerda, à direita, ninguém para salvá-lo, mas esqueceu. O atirador de elite da dimensão 69 está lá, mirando no gordinho, gordinho morre, o garoto chora. Mas o jogo não acabou, ainda precisava fritar o frango.
Sabe? O pônei quer pular aqui, o pônei quer pular ali. Você entende o negócio dos pulos. Dá um garfo em todo mundo, pega a torre e conquista a glória. Podíamos capturar a torre, mas, como disse, ela não pode pular o peão e escapar. Então, outro bom desenvolvimento, um desenvolvimento simples, é o caminho. Ele ataca o peão, a gente salva sem problemas. Ele ataca o peão, a gente salva. Stockfish está fazendo umas jogadas insanas aqui com os peões. Sacrifício, mate em 6, mas você nem consegue em 69, então só salva o peão. Mantenha a vida simples. Toma a torre. Stockfish já viu o mate. Rainha, acabou. Chega, Stockfish. O biscoito estava fugindo e era um biscoito com gotas de chocolate, então eu peguei. É assim que se faz. E agora trazemos o cavalinho de volta porque temíamos que ele pudesse ficar preso algum dia. Então, segurança em primeiro lugar é o caminho, e então o gordinho foi atacado, o gordinho fugiu. Se ele viesse por aqui, o plano era pôr o espremedor e ameaçar o companheiro. Parece que o Stockfish permite sacrificar o pônei para segurar a posição, mas até um peão já cumpre esse papel. Mas a gente capturaria e entraria, mas ele decidiu ser um gigafrango e sair andando. A gente poderia ter dado o cheque desse jeito, de qualquer forma ganha porque o frango já era. Empurra, soca o bebê, comemora, hora de encarar o garoto de 200 de elo. Não é legal, mas é assim. Pra vida, mano. Avança o peão, toma o controle do centro, você pode seguir a vida caro Khan, mas é assim que é. Imitador. Avance o peão e mantenha o mais simples possível como baunilha. Ele pode saltar e cutucar seu peão e você sabe, não avance ele. Esse é o melhor erro de iniciante, deixar o peão morrer e enfraquecer a estrutura. Não traga a peça gorda cedo. Use o peão ou o suco para salvar. É assim que se faz, cara. Desenvolve a peça, salva o peão e já pode trazer o suco. Jogue com o cavalo e faça o rock. Ele está indo para algum tipo de vida à la Rui Lopes. Algumas crianças gostam de forçar e afastar o espremedor, mas, como eu sempre gosto de dizer, foque no desenvolvimento. Podíamos ter ido no pônei, mas trouxemos o espremedor. Batata, tomate, como eles gostam de dizer, ou, como os jovens gostam de falar, 6 ou 7, sabe? Enfim, então vamos entrar, prontos para rocar. Podemos até jogar aquele avanço de peão para proteção. Ele pode tentar capturar, mas não vai ser. Vamos saltar ou primeiro avançar, salvar esse peão pronto para entrar e rocar. Você deveria estar rocando, sabia? Antes, no 10º lance. É disso que todos os grandes bobões ficam falando por aí. Mais um desenvolvimento dele. Ele está jogando com uma tecnologia de ponta. Antes do rock, desenvolva todas as peças até o 7º lance. Agora temos duas opções. Ou podemos fazer o rock e manter as coisas simples, ou tentar primeiro colocar o espremedor aqui. Assim pressionamos a peça cravada. Se o pônei mover, tem um gordão ali. Ele pegou. Só precisamos recapturar e manter a vida simples. Foi uma ótima jogada do garoto, porque em algum momento a gente gostaria de pressionar o peão. E a melhor maneira de pressionar esse cavalo, ou se o bispo for lá nesse cavalo, é colocar o cavalo aqui. Ele se livrou disso. Não dava para colocar o cavalo ali porque ele estava cravado. Segurança em primeiro lugar, não tem erro. Ele avançou. Não quero capturar, só manter a pressão. Então, a gente volta aqui. E se ele avançar desse jeito, ele meio que enfraqueceu o lado do rei dele. Dizem que não se deve avançar os peões diante do rei. Ele já avançou um, vai avançar dois. E a gente pode até pensar na possibilidade de sacrificar. Nada disso. Mano, esperava tentar oferecer algum tipo de troca de cavalos. Você pode dizer, viu o cavalo? Troca o cavalo. Mas tem um peão que geralmente não está lá, porque ele está recuado atrás dele. Como ele pegou o cavalo, há um peão que pode ir à esquerda ou à direita. Meio que desmoronou, e você pode simplesmente ganhar a peça. Eu não fiz absolutamente nada. Desenvolvi a peça, apliquei a pressão mínima básica no garoto, que é cravar, e ele nos deu a peça. A vida é fantástica. E é assim que você se torna um bobão de 1000 de elo. Assista agora a esta série do garoto. Se ele avançar, enfraquece o lado do rei. Temos duas opções. Uma é voltar, manter nossa vida tranquila. Mas quando eles avançam assim, sempre pense na opção ousada de sacrificar o cavalinho. Peça para ele pegar, você pode pegar de volta, manter a ação do pino. Você não tem o cavalinho aqui para entrar. Então, quem vai fazer o pino? Vai pressionar o negócio da peça presa? Esse é o gordinho. Outro erro tático muito comum que você deve conhecer.
Quando o espremedor cutuca seu gordinho e ele está protegido pelo pônei, mas o pônei está cravado pelo espremedor. Se você capturar o espremedor diretamente, ele vai recapturar. Se você capturar a rainha, ele recaptura e nada muda. Salvar a rainha também não traz vantagem. Então, a maneira de explorar esse tipo de configuração boba é primeiro capturar o pônei. Dessa forma, se ele recapturar, você pega o espremedor e fica com uma peça a mais, e se ele capturar o gordão? Bem, você também captura o gordão, um gordão para cada um. E assim você ganha uma peça. Bem legal, bem legal. A gente ganha a peça. Acho que minha matemática não está mais funcionando porque ele recupera, e tecnicamente a gente não está ganhando a peça. Ah, uma matemática meio duvidosa, nossa. Eu realmente achei que com essa ação de cravar que eu fiz, que ele fez, a gente estava ganhando, mas aparentemente não é o caso. Bom, faça aulas com o Magnus. De qualquer forma, pode capturar com o rei, pode capturar com a torre. Eu quero fazer o roque, então vamos capturar com a torre para que a gente possa realmente fazer o roque e seguir com o nosso dia. Vou perguntar ao Peixão se havia jeito melhor. Criamos toda essa história de Yapt falando que ganharíamos a peça, mas no fim foi apenas uma grande troca. O Brook podia ter pego o peão. Vamos salvá-lo, pega ele. No próximo lance, penso em fazer o roque e ter um bom dia. Depois podemos jogar F para abrir o jogo do F. Para vencer, traga as torres para o jogo. Coloque uma torre na coluna aberta ou abra sua própria coluna. Assim, após as trocas, a torre entra. Podemos dobrar ou triplicar o ataque aqui. E ainda podemos buscar algum tipo de mate de escada, se empurrarmos o rei para o lado esquerdo. Então nada mal. Ele tenta se proteger. Capture com calma, seja simples. Após o peão cair, você pode vencer. A questão é, prefere capturar por este ou aquele lado? Ambos são opções tentadoras. Se você capturar por aqui, ele pode escapar. Por isso, prefiro capturar deste lado, mas ainda assim pode complicar, porque ele pode jogar uns lances malucos, tipo peão aqui, desviando a peça, deixando a torre morrer e tudo mais. Então vamos manter o básico. Viu o peão, captura o peão, dá o cheque. O mano não pode capturar aqui porque a torre lá de longe está defendendo. Agora ele está alinhado ao lado da torre. Queria colocar o suco ali e ganhar a torre, mas infelizmente eles não se movem assim. Então podemos simplesmente voltar para casa. Olha só ele. Agora queremos que essa torre entre na festa. 2 peças não são suficientes. Traga todas as peças bem na cara dele. Você pode ir lá com a ideia de dobrar, mas por que não fazer isso com um tempo livre? Veja ele. Outra torre chegou à festa. Se ele for aqui, tem um cheque que talvez ganhe uma torre algum dia. Ele sai andando, eu posso continuar dando cheque, torcendo para ele bloquear e vacilar, mas isso não leva a nada na vida. Então vamos colocar o novato na coluna aberta. Procurando algum ângulo de cheque, ele pode fugir. Também existem aquelas ideias de mate bem traiçoeiras, tipo, sabe, avançar, ok, então... A mate em 2, se der mate em 3, avanço. Sacrifico esse peão e cubro estes. E a torre entra, ele recua e a gente dá mate. Mas ninguém vai enxergar um mate assim. Então faça o simples. Viu o peão, pega o peão. O Stockfish vai dizer que esse era o caminho para a glória. Mas viu o peão, pega o peão. Coloca uma torre na 7ª, a outra torre na 7ª. Pode dar cheque desse jeito, pode ir por ali e você vai espremer devagar até ganhar. Não precisa ser um Ricardo todo elegante para dar mate. Ele está fugindo. Como ganhar um jogo que já está ganho? Quando você está com vantagem de material, troque as peças. Coloque a torre aqui, oferecendo uma troca tranquila. Se a torre sair, não poderá mais errar com ela. Alguma frase insana de Shakespeare. Ele está cutucando isso. Então, ofereça a troca. Cara, estou virando meio que um negociador. Sempre gostei de finanças e desse sobe e desce do dinheiro e das ações. Então faz sentido. Se ele aceita, ótimo. Se não... Avance o peão, vire dama, vida simples. Uma torre só não traz glória. Então avance o peãozinho até a terra da glória. Ele pode nos dar um cheque não é o fim do mundo. Seu frango é um gigafrango, ele vai sair dessa. Agora é só posicionar a torre ao lado e avançar o peão até a cidade da glória. Ele pode jogar a torre aqui para capturar peões e criar caos. Deixe ele fazer birra. Sabe, toda criança, antes de perder e chorar, gosta de fazer uma birra. Deixe o bebê chorar, eu não me importo. Deixe ele chorar, fazer birra. Meu peão vai avançar e virar a rainha. Pode ir para qualquer lugar, não faz diferença. Então, vamos só ir ali.
Garanta que essa casa esteja protegida, para que possamos avançar, avançar e conseguir a rainha. Ele vai aqui tentando atacar. Nós temos a defesa. O par de peões espremedores são como irmãos. Eles se protegem. Até onde sei, até o fim dos tempos. Então avance, o gordinho está chegando. A única coisa a ter em mente é não vacilar. Algumas ideias meio bobas de empatar o jogo. O peão pode avançar e o rei se mover livremente, então não há empate. Além disso, você avança, faz o peão com o gordinho e dá o cheque, evitando empate. Truques. Nice, bro, saiu. Agora só precisamos dar cheque, cheque, cheque. Vamos trazer a torre para lá e colocar a dama aqui preparando a escada. Felizmente ou não, após a dama, ele pode fugir. O melhor seria dar o cheque por um desses lados, mas isso nem importa agora. Vamos trazer o grandão. Ele foge por aqui, junto à torre. E para onde o garoto vai? Por aqui? Para de correr, garoto. Onde está o cheque-mate? Vamos conferir por aqui. Ele vai para cá. A gente traz a torre e faz o mate de escada. Demorou muito, mas terminamos o trabalho. Vamos lá. Você analisa a partida para aprender o que poderia ter feito, o que o outro poderia fazer e aprende tudo. É uma abordagem meio doida, tipo você trapaceando. O garoto teve um desempenho de 1.400 pontos de alto nível. Como falei, a abertura dele foi ótima porque conhecia a vida do Rui Lopes. Mesmo sugerindo colocar o espremedor aqui, ele foi para lá. Não é o fim do mundo. O Stockfish queria avançar. Nós dissemos que o desenvolvimento é o caminho. Avance o peão, salte com o cavalo. E ao invés de fazer o roque, que é o normal, eu armei a armadilha mais simples, que é cravar. Ele capturou o cavalo, nós recuperamos. Ele poderia avançar o peão para expulsar o cavalo ou trazer a dama. Fui para a cravada, mas isso não é nada mal, e foi aqui que ele simplesmente nos deu a peça de graça sem motivo, depois que voltamos. Ou seja, pular e tomar. A questão é se ele tivesse vindo aqui, como dissemos, estávamos planejando um sacrifício insano do cavalo, pedir para ele cravar o cavalo. O plano era pressionar com ataque duplo, avançar peões, trazer a torre e fritar ele. Nenhuma criança consegue se defender disso, mas ele não atacou, apenas pulou com o cavalo, esperando a troca. Mas não jogue no automático para trocar. Você podia ter capturado, mas lembre-se do peãozinho. Ele é pequeno, mas o melhor, por isso ganhamos a peça. E agora a gente poderia ter voltado, seguido o caminho mais simples da vida, mas a gente disse sacrifício. Somos Mini-Witty. Agora a ação dos pinos saiu do controle. Agora ele jogou de Juicer aqui e, aparentemente, o meu truque sobre o qual eu estava falando que o Juicer pega o pônei está lá. Mas isso não nos dá nenhum material maluco, só simplifica. Quando tiver um peão a mais, peça, biscoito ou hamster, troque o máximo de peças possível. Então você pegou o pônei e o principal é que pegamos o grandão, que sempre pode entrar para contra-atacar. E agora pegamos o peão. E como converter? Traga as torres para o jogo. As torres são as principais peças no final do jogo. Nós mandamos bem. Uma torre entra, pegamos o peão, abrimos mão de um ataque descoberto e as duas torres entram. Pegue alguns doces, troque as torres, ofereça todas as trocas a ele e avance com os peões. Peões passados devem avançar. Ele fez birra como dissemos que ele faria, mas no final conseguimos o grandão. Parecia haver um mate em 3, mas como não sou o Stockfish, fui pelo mais simples, aquele que toda criança conhece. Esse é o mate da escada, com dama e torre. Estamos quase terminando. Vamos enfrentar outra criança, fazer um vídeo bem legal para o YouTube. Então, o que a criança vai jogar? Controle o centro do bom garoto empurrando para os lados. Algumas crianças podem montar e tentar ser espertas. Não é assim que o Bro joga de 4. Também é uma boa opção, mas ainda prefiro esta. Bro desenvolve o D, você desenvolve o D. Imitar nunca pode ser uma má ideia. E agora o plano é simples, ou seja, desenvolver a peça. Ele pulou com o cavalinho atacando. Você tem a proteção. Não entre em pânico. Pule também, avance o peão, jogue o espremedor fora e faça o roque. Roque antes do lance 10 e já terá 1000 de elo, 5 vezes sua classificação atual. Meio maluco, então avance o espremedor. E fazer o roque, mano, também é bom. Tente desenvolver as peças. Algumas crianças podem falar isso. Você não deve mover o cavalinho desse jeito porque a ideia por trás da abertura do peão da dama é avançá-lo. Então, tecnicamente, isso é um erro. Mano, ninguém conhece a abertura. Então vamos relaxar. Coloca o espremedor para fora. Direito de rocar.
O espremedor dele mira nesta casa, então tem que ficar de olho, porque pode ter a ideia de pular e fazer um ataque duplo. Da mesma forma, essa casa, sempre muito crucial. De qualquer forma, estamos prontos para rocar. Esse peão e cavalo estão fora, mas gostariam de sair para enfrentar o lance de 4. A configuração de ouro que eu usei para sair dos 200 até os 2500 é colocar esse peão aqui, fianquetar o peão, pular com o cavalo e depois jogar C. Essa configuração serve contra qualquer lance D4, inclusive o gambito da dama. Londres recusada, Londres indiana, batata, tomate, qualquer coisa. Então ele cometeu o erro de mover a mesma peça mais de uma vez na abertura. Essa foi uma. 1 mais 1 é 21? Isso está errado. Ele tenta atacar, mas não ataque antes de desenvolver. Podemos ignorar o peão e avançar para chutá-lo. Mas você sabe, quando o garoto está te cutucando na sua sala de aula, a melhor coisa que você pode fazer é dar atenção para ele. Então não dê atenção para ele, apenas ignore. Siga com a sua vida, faça o seu trabalho, torne-se um homem de negócios e então você será bem-sucedido na vida. Enquanto ele só incomoda outras crianças e perde tempo, você já está rico. O lado esquerdo já está completo, metade do trabalho feita. Falta só o lado direito. Coloca o juicer aqui, o pônei ali e nossa felicidade está garantida. Não é necessário atacar com a rainha logo no início. Você não vencerá em poucos lances. Pare de ver vídeos do Gotham Chess. Você nunca vai ganhar em 5 lances como mostro nos meus vídeos. Tudo isso é falso. Você ouviu, é roteirizado. Finja até chorar. Eu não sei. Qual é o ditado? Enfim, chega de papo furado. O mano entra. Como dissemos há pouco, o juicer já está olhando aqui. O pônei pode entrar, potencialmente para atacar. Se seguir meu plano, ele pode cair na armadilha do peão, perder a torre e você chora. Alguma defesa é necessária. Um defensor vale menos que 2 atacantes. Simples matemática. Você pode pôr o peão aqui para defender, mas ele pode capturar com o cavalo ou o peão. Você teria que recapturar com o peão, mas peões dobrados não são bons. Como salvar isso? Esse cavalo não pode saltar para salvar. Você pode salvar voltando, mas nunca volte atrás na vida. Esse peão não salva. E esse cavalo? Sim, ele pode ir lá e salvar. Realmente parece um pouco estranho, sabe? Cavalo na borda é fraco, mas vamos cuidar do negócio do peão C, até mesmo empurrar e afastar o cavalo. E não dê nenhum doce de graça para ele. Não existe almoço grátis, então não ofereça isso a ele. Mais uma vez, ele fez o que pedimos para não fazer. Mover a peça várias vezes na abertura. Ele fez isso 2 vezes. Ele fez isso 2 vezes. E sim, podemos avançar e expulsar. Mas, o que eu te disse sobre o garoto te cutucar? Ignore o garoto, só ignore ele. Você vai cuidar dos seus negócios, fazer o que tem que fazer e se tornar o empresário. Ignore ele. Não perca tempo empurrando coisas. Deixe ele pular, deixe ele fazer cocô em você. Você limpará isso com um sabor agradável. Em C, todas as peças já estão desenvolvidas. A única desvantagem é que o pônei está um pouco na borda, não aqui. O importante é que um dia você conseguirá o negócio do C. Sempre que ele capturar, o pônei pode capturar de volta. E as peças estão se movendo em direção ao centro. Sempre jogue em direção ao centro. Outro giga bobão dizendo, se você tem o centro, você tem algo com que se preocupar. E se você não tem o centro, você tem tudo com que se preocupar. O gordinho está fora. Nenhuma novidade sobre o espremedor. Talvez ele queira jogar longo porque acha melhor. Posso pular e cutucar o gordinho, mas isso quebraria nossa própria regra. Melhor não quebrar regras. Pronto para criar o espremedor e o castelo? Você pode dizer, espera. Espera, o pônei e o gordinho estão olhando para lá. Tem um mate. Você não salvou. Você esqueceu do ataque. Bem, eu nem falei, porque o pônei já está magicamente lá nos salvando do ataque. Como a aula de autodefesa se autodefende, a gente nem tentou defendê-la. Ela simplesmente sempre esteve lá. Agora o desenvolvimento está completo. Podemos tentar uma ação ousada, provocar o gordinho e fazer o serviço. É assim que funciona. Assim, quando ele pegar, podemos agir rápido. Não só pulamos, mas ainda temos tempo para cutucar o gordinho. Além disso, o Sr. Torre está pronto para entrar na coluna C aberta, atacar o frango, e o frango vai ser frito. O garoto está condenado. Lembre-se, não mova o cavalinho para trás. Você pode deixar escapar um mate em um lance. Então vamos com calma, sem exageros.
Então captura, você recua, você pressiona. A torre gordinha está pronta para a festa. Sua única peça menos ativa, olhando pela janela enquanto o professor ensina, te levará lentamente à glória. Isso sempre está lá. Avanço de peão, cutuca. O cavalinho está no ar. Se ele não capturar, você pode considerar capturar, pois seu objetivo é abrir a coluna C. Pressione esse peão pulando. Ops, pulando e colocando a torre aqui. Você pode deixar esses peões caírem, porque mesmo que esses peões caiam, isso abre a coluna para o ataque. Sabe, o rei vale pontos infinitos, e esses peõezinhos são tipo 1 mais 1 mais 1. Isso soma 33 pontos, é pouco, e a conta não fecha, mas você entendeu. Ele pensa no que fazer. O espremedor está preso atrás do gordinho. Ele queria que o espremedor fosse lá cutucar, mas não foi possível. As peças dele parecem agressivas, mas os ataques são falsos e só parecem perigosos. Ah, eu quero pular, quero cortar, quero sacrificar, quero avançar, quero te cutucar. Você acha que pode cutucar a gente? Isso não faz absolutamente nada. Quer dizer, pelo menos desenvolve a peça, então faz alguma coisa. Temos uma escolha. Posso avançar e cutucar o gordinho, mas ele pode simplesmente sair. O que quero mesmo é capturar o peão. Então vamos lá, abrindo a coluna C, prontos para fritar um frango. Poderia ter pulado e sugerido ao gordinho um ataque duplo. Ele saiu feliz como sempre. Posso pôr o espremedor ali para cutucar o gordinho, porque ele está ficando sofisticado demais. Vamos pular com o pônei até o centro, prontos para as travessuras de pular com ele. Pulando assim com o pônei, você perde o controle do quadrado. Então, tecnicamente, ele pode pular, mas o peão não está lá, então o peão não morre. Se ele atacar a torre, só movemos e tudo certo. Se usar o espremedor, tudo bem. Você só coloca o grandão ali. Você pode atacar a gente, cara, a gente está meio vulnerável. A torre é uma opção, mas perde o peão. Então, talvez a gente possa investir um tempo para avançar, para empurrar, ou até mesmo colocar a dama aqui. Assim a gente conecta elas. As torres cutucam o cavalinho e podem ir ali. Estamos tranquilos. O grandão parece assustador. Avançar o peão faz duplo ataque e vence, mas agora ele pode capturar de qualquer forma. Então, não é realmente uma ameaça, mas, em algum universo, poderia ser uma ameaça. Beleza, ele colocou o espremedor ali. Isso não faz absolutamente nada, mas parece bom. Se eu fizer alguma jogada aleatória, o grandão morre. Não pego o espremedor porque está protegido. O que fazer? Simplesmente afaste a rainha. O espremedor veio, cutucou a gente e não fez absolutamente nada. Agora a gente ataca aqui, a gente ataca aqui. Então, se o pônei voltar, a gente ganha a peça. Nossa ideia de avançar o peão e expulsar o pônei funciona bem, pois ele fugiria e o espremedor pode morrer. Sabe, ele está defendido por apenas um amigo. E se eu subornar o amigo com algumas cartas de Pokémon e ele fugir? Então ele veio, foi embora e não conquistou nada. Meio triste. Inicialmente, eu queria colocar a torre desse jeito, mas agora estou mais inclinado a colocar a torre desse jeito. Assim, atingimos nosso objetivo, posicionar a torre na coluna C aberta e manter sua proteção. Então, uma pequena melhoria no nosso plano inicial. Não precisamos ser rígidos nos nossos planos. Seja flexível. Sabe, Senhor Flexível, tipo o Senhor Incrível, um dos 4 fantásticos. Eu não sei em qual desenho animado tinha o Senhor Flexível. Era aquele cara das calças elásticas e tal. Agora, de novo, podemos tentar forçar isso em um dia bom. Pode pular aqui com a ideia de trocar esse pônei, substituir um pônei pelo outro, abrir o arquivo C. Ação, colocando o espremedor na diagonal mais suculenta de todos os tempos. Avanço de peão chegando e estamos mandando ver. Ele avançou o peão porque viu a ameaça. Agora eu posso avançar. O cavalinho não pode ir a lugar nenhum. Legal, tem que ir para esse canto e chorar. Ao colocar o cavalinho no canto, pulamos para outro lugar. O atirador de longe pode dar uma espiada no cavalinho e você pode tentar capturá-lo. Você pode perguntar se o espremedor é melhor que o cavalinho, mas ambos valem 3. Então, se você pegar, o que você consegue é um dano no lado do rei. Ele pode não perceber que o cavalinho pode voltar. É um lance meio complicado e pode acabar nos dando a peça de graça. Além disso, o que mais você pode fazer? Algo meio louco. Ele pode ir ali, mas não deveria. Então, vamos mover o cavalinho. Os peões estão caindo. Mas, como dissemos, esses peões não são realmente o foco. O foco está no ataque. Capturar não ganha. Ele tem proteção. Ele recaptura. Não capture o peão. Ele vai trocar a peça pesada. E se você recapturar, perde a peça. Posso capturar aqui e seguir com o dia ou só capturar.
Acho que posso ter cometido um erro tático. Vamos ver se o Sr. T consegue perceber ou não. Eu esqueci que ele pode simplesmente sacrificar o gorducho. E se eu capturar aqui, ele pode recuperar a dama. E aí ele faz um ataque duplo, fica com 2 peças a mais e fica totalmente tranquilo. Estávamos tão distraídos conversando que ignoramos a tática mais simples da cidade. O que deveríamos ter feito? Então, chutar o pônei parecia certo, mas foi ruim porque havia uma cravada desse lado. A gente podia só ter avançado esse peão, primeiro expulsado o pônei e depois pulado com ele. Talvez essa fosse uma abordagem melhor. Esquecemos que ele expunha toda a minha vida triste e gorda. Não acho que ele vai notar a tática, mas é sempre bom ficar atento a essas cravadas. Ele levou o pônei por ser um ataque, mas recuperamos com o pônei. Tomar de peão era de graça. Toma, age e agora ele não percebe isso. Você sempre acha que o peão deve ser salvo, mas por quê? Eu sempre tomo em qualquer situação. Na verdade, esse movimento só é possível porque a palavra impossível diz: eu sou possível. Após a captura, você recupera a dama. Você já é uma peça, mas depois ainda faz um duplo ataque, então é um ganho gratuito. Ganhe 2, de graça mesmo assim. Ele foge e agora essa ameaça ainda está no ar, mas podemos continuar com o ângulo de pressão, então ele pode capturar. Como dissemos, gostaríamos de derrubar o pônei com o plano de que, assim que ele recuperar, nossa torre possa entrar e pressioná-lo. Esse era todo o plano dos sonhos, e também havia uma ideia: saltar com o pônei, ganhar o peão num duplo ataque e buscar uma troca. Estamos focando no pirulito e ignorando isso. Posso ir com o gordinho, mirar e capturar esse peão, ganhar torres ou pegar esse peão. Com o cheque, ele não captura por estarmos protegidos, mas depois pode ir ao escorregador. Não há mais cheques de dama, pois o suquinho está lá. Então eu prefiro capturar com o pônei do que com a torre, porque assim preparamos o descoberto mais maligno. Além disso, evite pensar na dama capturando o pônei, mesmo que ele não perceba, ainda assim salve-o. Você não pode jogar xadrez contando que o adversário não veja a tática. Não faça isso, por favor. Faça sua lição de matemática hoje à noite. Depois cutucamos a torre e ficamos atentos para pegar o suculento. Ele não conseguiria. Sabe, coloca aqui e devolve, porque é um cheque descoberto. Idealmente, eu gostaria que o pônei fosse para lá, assim eu poderia ganhar a dama. Mas, infelizmente, o pônei não se move em linha reta. Eles se movem como um perdedor, então podemos capturar isso. Ele não pode tomar porque é um cheque. Essa tática de descoberta é um nível realmente avançado de tática, algo que você sempre deve aprender. A gente pega o suculento, mano, não pode tomar, é cheque. Ele vai para um lado ou outro, aí você volta, pega a peça e sente uma certa felicidade. O rei está aqui e podemos trazer o grandão, mas ele pode bloquear. Vamos manter simples, pule ou pegue mais uma peça. Sempre que você estiver com vantagem de material, troque, 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 vire o negociador, fique rico e continue feliz. Fete pegou de volta. Pode ir, rainha, aqui, com uma ideia simples de dobrar as baterias e com um plano de colocar o fate aqui. Mano, não pode pegar. Temos proteção e se ele fugir, a rainha pega a torre no canto. As peças dele não estão protegidas. Então, Baby Tricks and Trap vai te levar até 1000. Você talvez não perceba, mas todas as crianças que estão com 3 dígitos podem cair em uma dessas. Truques de movimento e de um só movimento. Ou seja, dar o cheque e ganhar a torre já é suficiente para a gente ganhar a torre. Meio simples. Ah, pode capturar o peão, pode tentar voltar. Agora queremos atacar o gordão, uma ação de gordo contra gordo para facilitar minha vida. O termo técnico para isso é liquefação, simplificação. Palavras muito complicadas, cara. Não sei porque a galera usa umas palavras tão complicadas. Gordinho tá fora, pega o peão, fica feliz, gordinho não pode te dar um soco na cara. Queria, sabe, checar e trocar, mas isso não vai rolar. Podia ter voltado com a dama, pensando em colocar a torre aqui e trocar. Tem 1 bilhão, trilhões de jeitos de ganhar isso. Gordinho tá fugindo. Mais um peão para minha barriga. Vamos pegar mais um peão. Não somos o Ricardo. A gente não vai achar o lance em 16, mate em 69. A gente vai dar mate em 169, porque devagar e sempre se vence a corrida. Gordinho está lá cutucando o senhor espremedor. Não é legal, não coloque a torre aqui. Tecnicamente você pode ir porque o gordinho salva, mas vamos só ali. Mantenha a proteção. A torre salva a torre. A torre salva o espremedor. Todos ficaram juntos e agora você pode ir lá até dar uma olhada nele. A dama está livre para qualquer casa, a menos que ele se desespere e capture peças.
O tempo acabou, mas vitória é vitória. Vamos olhar a análise para ver o que deveria ter acontecido. Nossa precisão foi baixa porque erramos táticas e jogamos como um 1300. Acho que somos tipo o homem do lixo, meio troll, coisas do carregamento do chess.com. Então, ele jogou o lance de 4 e aprenda essa configuração antes de 4 que vai te ajudar até você virar um grande bobão. Ou seja, colocar o cavalo ali, o peão lá, rocar o peão lá, o espremedor aqui. Veja mais vídeos do Panda das Gafes e aprenda como essa configuração pode até vencer jogadores de 2500 de elo. E, como dissemos, cavalo aqui não é o melhor, porque não se deve mover a peça mais de 2 vezes. Aparentemente, o Stockfish estava envolvido em alguns contra-ataques com pulos de cavalo, então aparentemente tinham algumas táticas insanas. Vamos manter a vida simples. Outro erro do garoto, pulamos dentro. O Stockfish estava com uma ideia de avanço de peão, sacrificando esse peão, deixando você entrar na casa e prender. Muito intenso. Você não é o Stockfish, você é ruim, então mantenha a vida simples, vá para o negócio do C e fique feliz. E agora o Stockfish estava de novo querendo avançar e tentando espremer a posição. A gente gosta. Vamos abrir a coluna C, pular com um cavalinho. É só de mentira. Você vai e não volta. Colocamos a torre na coluna C e fica tranquilo. O Stockfish estava de novo nessa. Ou sim, como dissemos, primeiro avança, chuta o cavalinho e depois pula. Então, isso foi meio que uma mancada nossa, uma baita mancada. Ele capturou. A gente capturou. Não podemos capturar com o peão porque ele não vai fugir. Primeiro ele captura a dama, você recaptura e aí a torre entra. Ele tem peça extra, ataca 2 vezes e está tranquilo, mas perdeu a tática. Capturamos com o cavalo e aqui só restava sacrificar a dama para manter a vantagem. Explorar a tática do cravamento e pressionar a peça cravada. Alguns aproveitam o cravamento para capturar. Nós capturamos e fazemos um duplo ataque, ficamos com 2 peças a mais e o garoto está tranquilo. O cara perdeu a tática ao colocar o gordão aqui. Agora, tínhamos a opção de capturar o peão, capturar o cavalo, ou simplesmente salvar o cavalo, ou sair da situação de cravamento. Tiramos o cavalo. Ele poderia capturar de novo, mas agora não é mais peça. Podemos voltar, ficar com uma peça a mais e felizes. Ele capturou aqui outra opção para capturar aqui. Várias opções. Pegamos o peão, ele pegou a torre aqui e então aprendemos a tecnologia de descoberta. Quando a torre está olhando para a galinha e há uma peça no meio, quando essa peça sai do caminho, isso é chamado de ataque descoberto. Caímos na risada, pegamos a peça, pegamos mais uma peça. E agora armamos a armadilha do bebê na linha do gorducho e da bateria de torres para dar o cheque e ganhar a torre e depois encontrar o mate. Em 69 não. Vê o peão, pega o peão, ele ataca o espremedor, salva o espremedor e vence.